tarde. Deixa eu arrumar aqui esse vídeo. Eu não tô muito habituada a gravar vídeos. Não sou dessa época moderna aí, não gravo vídeo nem pra festa de aniversário. Mas eu espero que esteja focado, esteja tudo ok. Bom, meu nome é Elizabeth Arruda. Eu sou defensora pública no estado do Paraná. Atualmente eu trabalho na comarca de Londrina, na defesa e nos interesses dos adolescentes em conflito com a lei. Trabalho também com adultos, que cumprem pena em meio aberto e medidas alternativas. Eu recebi o convite da professora Alessandra Trevisan, da Faculdade Pitágoras, para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema jurídico da minha escolha, ligado aí ao Covid-19, essa época que a gente está vivendo, né? Então eu resolvi conversar com vocês sobre o cumprimento de medida socioeducativa nessa época de pandemia. Eu não sei se as faculdades estão dando a matéria do ECA, como matéria obrigatória. Eu sei que na minha época era uma matéria optativa ou era uma matéria curta, não me recordo ao certo, mas eu sei que eu tive pouco contato com o ECA na época da faculdade. Então pode ser que a gente tenha aqui algum ouvinte que não tenha tido contato ainda com a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então eu vou fazer aqui uma síntese rapidinha para falar com vocês como a gente chega na medida socioeducativa, quais são seus objetivos, e depois a gente fala como está sendo esse cumprimento nessa época de pandemia. Tá certo? Então vamos lá. Toda conduta, quando ela é descrita como crime ou contravenção penal, se ela for praticada por criança ou por adolescente, ela é considerada ato infracional. Tá? O ECA ele determina que criança é aquela pessoa que tem até 12 anos incompleto e adolescente é aquele entre 12 e 18 anos. Né? Então, enquanto aquele menor de 18 anos comete ato infracional, o maior de 18 anos comete crime. Tá? Quando esse ato infracional for praticado por uma criança, ela está sujeita à aplicação de uma medida protetiva. Tá? Essa medida protetiva ela pode ser aplicada, por exemplo, pelo Conselho Tutelar. Tá? Essas medidas elas estão previstas no artigo 101 do ECA. Tá? É um rol exemplificativo de medidas protetivas. A gente pode citar aí, por exemplo, o encaminhamento obrigatório à instituição de ensino, requisição de acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, orientação e acompanhamento temporário, inclusão em programas sociais, dentre outras. Tá? Agora, se o ato infracional ele for praticado pelo adolescente, além das medidas protetivas, ele pode receber uma medida socioeducativa. Aqui, diferentemente da medida protetiva, que ela é mais ampla, que ela pode ser aplicada inclusive pelo Conselho Tutelar, a medida socioeducativa ela exige um controle judicial. Tá? Então, todas as garantias processuais descritas no Código de Processo Penal ou na Constituição Federal garantida ao adulto, ela também é garantida ao adolescente. Só que aqui é importante ressaltar que o adolescente ele tem um tratamento diferenciado. Então, o procedimento de apuração de um crime é diferente de um procedimento de apuração de ato infracional. Tá? O ECA ele determina um procedimento especial para apuração de ato infracional. A título de exemplo, por exemplo, a gente tem o adolescente, que ele comete um ato infracional. O Ministério Público oferece a representação e pede a decretação da internação provisória desse adolescente. Tá? Se o juiz entender que são presentes os requisitos para a decretação da internação provisória, ele decreta a internação provisória e esse adolescente ele pode ficar no máximo até 45 dias privado de liberdade sem uma sentença. Então, toda a instrução, ela deverá se o adolescente tiver apreendido, toda a instrução ela deverá ocorrer em 45 dias. A oitiva do adolescente, a oitiva da vítima, das testemunhas, toda a instrução de produção de provas e o julgamento ele tem que ser feito em 45 dias. Caso isso não ocorra em 45 dias, esse adolescente ele é colocado em liberdade, tá? E aguarda o julgamento em casa. Tá? Então, ele não pode ficar privado de liberdade sem uma sentença que decrete a internação desse adolescente. Tá? Considerando ainda
esse tratamento diferenciado, ao final de um processo de conhecimento, se o juiz entender, né, que estão presentes a autoria, né, do ato infracional e a materialidade, ele pode aplicar ao adolescente uma medida socioeducativa, diferentemente de um adulto que recebe uma pena ao final do processo de conhecimento, em caso de ser julgada procedente a denúncia. Aqui, julgada procedente a representação, o juiz ele pode aplicar ao adolescente uma medida socioeducativa. E como que é feita, né? E quais são as medidas socioeducativas? O ECA, ele descreve 6 tipos de medida socioeducativa. A gente tem a medida de advertência, que é uma admoestação verbal, a medida de reparação de danos, que é uma medida que tem reflexos em atos infracionais que tem reflexos patrimoniais, né? Então, se o ato infracional ele tiver reflexo patrimonial, o juiz ele pode aplicar uma medida de reparação de dano, desde que esse adolescente ele tenha a capacidade de cumprir esse dano, né? Ele tenha a capacidade de reparar esse dano. Isso porque a reparação ela tem que ocorrer pelo adolescente e não pelos seus pais, por exemplo, tá? A gente tem ainda a prestação de serviço à comunidade. Essa prestação de serviço à comunidade é uma prestação gratuita de um serviço de interesse geral, tá? Que tem uma duração de 6 meses. A gente tem a liberdade assistida. A liberdade assistida, ela é uma medida em que o adolescente ele é acompanhado, orientado por uma equipe, tá? Uma equipe que faz essa orientação, esse acompanhamento a esse adolescente e a sua família. A medida de semiliberdade, é uma medida restritiva de direito, né, de liberdade. Ele pode sair para fazer as atividades externas sem a autorização do juiz, tá? Então, vamos supor que ele, geralmente, via de regra, ele sai para ir para a escola, ele sai para fazer algum curso profissionalizante ou uma outra atividade relacionada ao cumprimento da medida socioeducativa. Terminadas essas atividades, ele retorna para a casa de semiliberdade. Tá? E a gente tem, por fim, a medida de internação, que é a medida mais gravosa do ECA, tá? Em que o adolescente ele tem a sua liberdade privada e ela é cumprida em centros socioeducativos. Mas como que o juiz ele aplica, né? Como que ele escolhe qual medida socioeducativa ele vai determinar para um adolescente? Além dos princípios que regem os direitos da criança e do adolescente, além dessa observância desses princípios, né, entre eles o princípio da excepcionalidade da medida de internação, o princípio da brevidade, o princípio da atualidade, o princípio da intervenção mínima, o princípio do fortalecimento dos vínculos familiares, o juiz ele também vai analisar a capacidade de cumprimento desse adolescente, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional. Tá? Feito essa análise, ele vai determinar qual é a medida que o adolescente vai aplicar. Importante ressaltar aqui o princípio da atualidade. Tá? O juiz deve levar em consideração a medida que ele vai determinar para o adolescente, o momento que o adolescente está vivendo na época da sentença. Então, vamos supor que esse adolescente ele tenha praticado um roubo, um ato infracional equiparado ao roubo, há 2 anos atrás. Tá? Ele está sendo julgado agora e o juiz julgou, né, procedente à representação. Só que agora, nessa situação fática de hoje, ele está totalmente diferente. É um adolescente que está trabalhando, estudando, não é mais envolvido com atos infracionais, não está relacionado com uso de drogas. E, inclusive, tem alguns adolescentes que já são pais, trabalham, ajudando o seio da família. Não faria mais sentido o juiz decretar uma medida extrema, por exemplo, de internação para esse adolescente. Né? Uma medida aí, nesse caso de advertência, de repente, é suficiente para atingir os objetivos da medida. Né? Isso porque a circunstância daquele adolescente no momento da sentença é totalmente diversa das circunstâncias em que ele se encontrava na época do cometimento do ato infracional. Tá? Então, escolhido a medida em que o adolescente vai cumprir, né? O juiz expede, então, uma guia de execução e instaura-se um processo de execução de medida socioeducativa.
Em relação à execução da medida socioeducativa, é importante falar que, dentre as 6 medidas, a gente tem a medida de advertência e a medida de reparação de dano, elas são medidas de aplicação de execução imediata. Então, feita a admoestação verbal ou feita a reparação, extingue-se a medida. A medida de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida são medidas consideradas medidas em meio aberto. Tá? E elas são medidas que são cumpridas aqui em Londrina, no CREAS, tá? Que é uma instituição ligada à assistência do município. Tá? E as medidas de semiliberdade e medida de internação são medidas fechadas, que é de competência de instituições ligadas ao governo do Estado. Tá? Decretada a medida socioeducativa, quais são os objetivos dessa medida socioeducativa? Se a gente fizer um paralelo aí com o direito penal, que tem lá o caráter punitivo ou retributivo, a medida socioeducativa, por ser um instituto totalmente diferente, ela tem outros objetivos, né? O objetivo da medida socioeducativa é a reprovação da conduta, né? A reprovação daquele ato, a responsabilização, né, do adolescente pelo cometimento do ato infracional e a integração social, né, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. Né? E como que se opera esses objetivos? Através de 3 pilares, né? O pilar da responsabilização. Então, o adolescente é trabalhado com o adolescente as questões de sua conduta, né? Como que as suas ações, elas têm uma repercussão na sociedade e fazer uma análise crítica da sua conduta. Né? A educação para mim é de suma importância, considerando que ela é um instrumento de transformação social, né? E a gente está falando de um ser em desenvolvimento, né? Os adolescentes estão nessa fase de conhecimento, essa fase de explorar a vida, vamos dizer assim, né? E a educação, ela é um ponto principal para se formar cidadãos com capacidade de lidar consigo mesmo, com a sua família e com a sociedade. E a proteção integral, né? A proteção integral é a doutrina que rege os direitos da criança e do adolescente, que tem aqui como fundamento a obrigação de todos de proteção aos interesses dos adolescentes e das crianças. Então, compete ao Estado, à sociedade e à família a proteção absoluta e prioritária desses adolescentes. Feito esse apanhado geral, é importante ressaltar que quando o adolescente ele começa a cumprir a medida socioeducativa, é elaborado um plano individual de atendimento. O que seria esse plano individual de atendimento? Como o nome já diz, é o PIA, né? O nome já diz, ele é um plano individualizado, onde ali vai constar todas as formas para se atingir os objetivos. Esse plano ele é formulado pela equipe que atende o adolescente, é formulado pelo adolescente e a família. Então, é feito uma reunião com todas essas pessoas e ali eles vão determinar algumas ações, né? Que com a finalidade de se alcançar aí todos esses objetivos que a gente falou, tá? E como que está sendo, né, o cumprimento dessas medidas nessa época de pandemia? Licença. Foi expedido dia 17. Foi expedido no dia 17 de março uma recomendação do CNJ, a recomendação 63, que previa algumas situações, né, algumas recomendações para prevenção, né, da proliferação do Covid-19 nas unidades socioeducativas. Logo em seguida, no dia 19, aqui no estado do Paraná, foi feita uma resolução conjunta, a Resolução 01 de 2020. Né, essa recomendação ela teve participação do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Secretaria de Estado e da OAB. Né?
Essa recomendação, ela tinha algumas orientações para tentar diminuir o número de adolescentes cumprindo a medida socioeducativa. Diante dessas recomendações, aqui em Londrina, a gente fez um pedido, foi feito um pedido em todos os processos de execução, de internação, que a equipe técnica do SENSE elaborasse um relatório, identificando se o adolescente tinha condições de progredir de medida socioeducativa, se ele tinha condições de ir para uma medida em meio aberto, se existisse a possibilidade de já ter atingido a medida, o adolescente já atingiu todos os objetivos a ele determinado, e era caso de extinção de medida socioeducativa, ou ainda se era caso de suspensão da medida, por ser um adolescente que estava no grupo de risco, enfim, o que se tentou aí é proteger a saúde desses adolescentes. Foi feita também uma expedição de ofício para a Casa de Semiliberdade, pedindo que o diretor verificasse a possibilidade desses adolescentes permanecerem em suas residências, enquanto durasse esse período de pandemia, de acordo com a recomendação 01 de 2020. Além disso, foi determinado que as medidas socioeducativas em meio aberto fossem suspensas por um período de 30 dias. É importante ressaltar aqui que esses procedimentos de tentativa de diminuir o número de adolescentes cumprindo medida socioeducativa, ela aconteceu no Brasil todo, praticamente todos os estados tiveram ações nesse sentido. Considerando, então, que depois dessas providências tomadas, considerando que a Casa de Semiliberdade ficou com apenas 3 adolescentes, as medidas socioeducativas de meio aberto foram suspensas, a gente vai falar um pouco, então, das medidas socioeducativas de internação, os meninos que ainda permaneceram no SENSE. Aqui é importante ressaltar que, embora as medidas de meio aberto estejam suspensas, o CREAS ele continua prestando assistência, continua prestando orientação para as famílias que necessitam. Então, a medida está suspensa, mas ali o atendimento, sempre que necessário, ele continua, seja por meio de WhatsApp, por meio de telefone, de forma remota, mas ainda existe um suporte da instituição a esses adolescentes e suas famílias, Então, assim, de fato, houve uma diminuição, dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação, Mas a gente precisa trabalhar agora com um novo cenário, Aqui, para vocês entenderem como que funciona a dinâmica da unidade, é importante vocês entenderem os direitos que os adolescentes têm. Esses adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, entre outros direitos, eles têm o direito de visita, o direito de ter um acompanhamento técnico para uma equipe disciplinar, composta por um psicólogo e por uma assistente social. Tem direito à cultura, a lazer, a cursos de profissionalização, a acompanhamento médico sempre que necessário. Além disso, os centros socioeducativos, eles são centros de educação. Então, o adolescente, ele estuda dentro daquela unidade, Esses direitos, é bem legal aqui enfatizar, que além de serem instrumentos que ajudam, no desenvolvimento da medida socioeducativa para atingir os objetivos do PIA, ele é importante também para a sanidade mental desses adolescentes, Eu me lembro que quando eu iniciei a minha atuação na vara da infância, fui fazer atendimento para alguns adolescentes da unidade, e assim, a maior reclamação que eu ouvia é que eu estava, doutora, estou chapando aqui dentro, não aguento mais. Isso porque o adolescente tinha, por exemplo, aula 2 vezes por semana, Considerava lazer ali o banho de sol, que ele tinha 1 hora por semana, às vezes 2 vezes por semana, e o resto ele ficava dentro do X sem fazer nada, Sequer um livro ele tinha ali para ler, Então era bem complicado. E isso, essa ausência de políticas, a ausência de instrumentos que garantiam a execução desses direitos,
fazia com que muitos adolescentes tivessem, que estavam ali naquela situação de chapando, eles tivessem ideias suicidas, por exemplo. Alguns adolescentes tinham compulsão por uso de medicação, né? Outros adolescentes acabavam se envolvendo com mais frequências em medidas disciplinares. Eu me lembro, inclusive, um dia em que eu conversei com um adolescente que tinha cometido uma medida disciplinar. Ele falou assim para mim que tinha aberto realmente, ele tinha aberto ali a torneira do X, né? Ficou todo molhado e ele começou ali a brincar com a água. Ele falou que estava muito calor e que ele não tinha mais o que fazer e que ele queria brincar com a água. Isso aí é uma prova que a gente está lidando com pessoas em desenvolvimento, pessoas imaturas em decorrência da idade, né, e que precisam de atividade, né? Essas atividades, elas são necessárias. A gente está aqui em época de quarentena, sabe que ficar enclausurado é bem complicado. Se você não tiver atividades, você acaba pirando, né? E não é diferente com esses adolescentes. Eles precisam dessas atividades. E considerando todas essas questões, né, a unidade ela teve que se adequar em relação a essa época. Eu conversei com um diretor da unidade do Sense 2, né, e ele me relatou que algumas providências foram tomadas, né? A sala de atendimento pedagógico, acho que é isso, a sala de atendimento, ela tem capacidade para atender 4 alunos, isso mesmo, a sala de atividades pedagógicas, ela foi pensada para atender agora até 4 alunos. A sala de jogos, foram montadas 5 salas de jogos, com jogos de tabuleiro, videogame, enfim. Existem também oficinas temáticas, é isso que eles estão fazendo. Oficinas temáticas formulada pela equipe, né, do Sense, ligada com as medidas socioeducativas. Então, os adolescentes também podem participar dessas oficinas. A quadra recreativa com uso de bola também está disponível, mas também na formatação de até 4 adolescentes na quadra, com a supervisão dos educadores sociais, né? Além disso, os atendimentos psicológicos e sociais, eles continuam, tá? Não houve suspensão desses atendimentos, que é de suma importância. Em relação à profissionalização, né, a TO, a terapia ocupacional, ela está responsável por essas questões da profissionalização, e isso está acontecendo de forma remota, né? Foram disponibilizados nessa época de pandemia alguns cursos gratuitos, né, pela internet, e esses adolescentes, eles podem, né, fazer esses cursos profissionalizantes. Tá? Em relação à visita, né, as visitas, elas foram suspensas, né? As visitas foram suspensas, e o adolescente agora ele pode falar com a família por telefone ou por vídeo, né? Quando houver compatibilidade ali com a família, com os aparelhos, ele pode falar por vídeo, ou por videochamada, ou se não, por telefone. Continua sendo semanalmente, então semanalmente o adolescente conversa com seus familiares. O que houve alteração aqui foi no PIA. Como eu disse, o PIA ele é formado pelo adolescente, pela equipe multidisciplinar e pela família. Como a família está proibida de entrar na unidade, o PIA ele é elaborado via remota também, às vezes por telefone, né? A maior parte dos adolescentes que estão lá, eu acho que no Sense, já tem o PIA, porque o PIA ele é feito até 45 dias, mas aqueles que entraram depois, ou que o PIA não foi realizado ainda, a família participa de forma remota na elaboração desse plano individual de atendimento, né? Em relação à escola, né, não pode esquecer que o Sense ele é uma unidade escolar também. Em relação à escola, o adolescente, primeiro foi suspensa, né, aliás, a escolarização por causa do contágio e das regras de contágio, e agora
teve uma retomada. Inclusive o Sense 1, que é o Sense onde os meninos cumprem medida de internação provisória, retomou as atividades escolares no dia 29 de abril, tá? Essas atividades estão acontecendo na modalidade à distância, tá? E o Sense 2, ele tem um plano, né, de atuação para as atividades pedagógicas, que, se for aprovada, né, que vai começar no dia 30 de abril, vai acontecer da seguinte forma. São 3 etapas. A primeira etapa, o professor ele vai elaborar, né, uma videoaula, né, para os alunos que estão matriculados na matéria dele, e vai propor uma atividade, tá? Esse vídeo e essa atividade vai ser encaminhada para a pedagoga do Sense. A pedagoga vai passar essas atividades para os adolescentes. Na segunda etapa, então, o adolescente, ele, de 2 em 2, né, de 2 em 2 adolescentes, eles vão para a unidade, uma sala. Essa sala comporta até 2 adolescentes, então, de 2 em 2, eles vão assistir o vídeo e vão fazer as atividades pedagógicas, tá? Eles vão fazer ali os exercícios que o professor passou. Esses exercícios vão ser acompanhados, essas videoaulas vão ser acompanhadas pela pedagoga, tá? E no terceiro momento vai ser feito um encontro com o adolescente e com os professores, né, por vídeo, onde os adolescentes vão poder tirar dúvidas, vão poder falar um pouco sobre as atividades que foram propostas, se houve dúvidas, como que foi feita, se eles compreenderam, enfim. Vai ter ali uma interação entre professor e aluno, tá? Então, acredito que foi readequado, mas assim, os direitos continuam sendo garantidos, né? Esses adolescentes estão tendo escolarização, estão tendo curso profissionalizante, enfim, tá? Então, o cumprimento da medida socioeducativa nessa época de pandemia está acontecendo dessa forma. Saindo um pouco, né, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, da medida da área jurídica, né, vamos conversar um pouquinho sobre essa época que a gente está vivendo, né? O mundo está um caos, muitas pessoas morrendo, essa doença não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe gênero, não escolhe ideologia política, enfim, né? Só faz com que a gente identifique que somos todos iguais, né? E que a gente precisa olhar para um próximo com outra visão. Eu fico muito feliz quando eu ligo a TV ou ouço uma notícia, né, de ações de solidariedade, né? Eu acho que a empatia é algo que a gente precisa trabalhar, né, nesse momento. Eu trabalho, né, na Defensoria Pública e a maior parte dos nossos assistidos, eles têm uma vulnerabilidade financeira muito acentuada, né? Muitos têm dificuldades para manter o básico, o mínimo dentro de casa, né? E a ausência de políticas públicas, no meu modo de ver, ela é totalmente prejudicial, ela colabora negativamente para a situação em que os adolescentes que eu atendo, por exemplo, se encontram, né? Se a gente fizer uma análise assim, simples, de uma família, por exemplo, composta de mãe e 3 filhos, um de 3, um de 5 e um de 13 anos, essa mãe sai para trabalhar, não tem com quem deixar essas crianças, às vezes é porque não tem vaga em creche, o maior de 13 anos acaba cuidando dos menores, acaba tendo uma evasão escolar, ou ainda se ele consegue estudar e essas crianças ficam com alguém, com uma vizinha, com algum familiar, e depois esse adolescente retorna tendo que cuidar dessas crianças, não tendo uma supervisão de um adulto. Isso tudo colabora para que ele fique mais tempo na rua, sem nenhum tipo de suporte, né? Sendo submetido a vários tipos de risco de aliciamento, de adultos que acabam instigando esses adolescentes a cometer atos infracionais, sob a ótica de que não vai dar em nada, que ele é menor. Aí, menor, tudo bem, comete aí, você não vai puxar cadeia, né?
E aí a realidade é totalmente diferente. O cumprimento da medida socioeducativa é muito sofrida para esses adolescentes, tanto é que a lei fala que é excepcional, porque são jovens, né? São jovens em desenvolvimento. E eles precisam de orientação. Então, se a gente tem uma política pública, por exemplo, que garante uma escola, uma creche em tempo integral, primeiro, para essas crianças menores, e depois uma escola, que mesmo que não seja uma escola de tempo integral, mas que o município ou que o estado consiga que esse adolescente tenha todo o tempo ocupado, seja com atividades culturais, atividades esportivas ou atividade de lazer. Né? O que não dá é para deixar essas crianças sem políticas, soltas ali, né? Não por culpa da mãe, porque a mãe precisa trabalhar, precisa dar o sustento para os seus filhos, mas que não tem o apoio do Estado, né? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não acho que a pobreza causa marginalização, né? A pobreza, todos os pobres são marginais, não é isso. O que eu falo é que a pobreza, aliada à falta de políticas públicas, à falta de oportunidade, ela faz com que essas pessoas acabam se colocando, esses adolescentes acabam se colocando em situação de risco, né? O que eu quero deixar aqui claro é que uma sociedade, para ter uma sociedade, do meu ponto de vista, para ter uma sociedade pacífica, é preciso ter uma sociedade justa, tá? Então a gente precisa começar a pensar nisso, tá certo? Muito obrigada e até mais.